Já não bastam os incêndios, já não bastam realmente as greves de caministas que estão a estrangular toda a parte, digamos assim, da distribuição dos vários combustíveis de origem fóssil. Tivemos agora a informação de que o Matteo Salvini, aquele que aparentemente seria o grande salvador, digamos assim, de Itália e também, de certa forma, um pouco da Europa, pelo menos da Mediterrânea, que acabou por ser, face a eventuais pressões que eu ainda não cheguei a perceber de onde, quais são as suas origens, provavelmente seria de Bruxelas, não faço ideia, e acabou por aceitar mesmo alguns, digamos, alguns dos imigrantes que supostamente estariam em pior estado de saúde. Trezas à parte, isto porque a gente não pode, não há justificação depois de todos os factos que conseguimos realmente apurar e percebendo que efetivamente existe todo um processo consciente, deliberado e propositado de qualquer país que seja estar a aceitar aqueles pseudo-refugiados, pseudo-migrantes, onde basicamente acabamos por ser cúmplices, pelo menos os governos dos países ocidentais, mediterrâneos, de todo digamos, um tipo de comércio ilegal que passa, que resume-se basicamente ao tráfico de pessoas humanas. Pronto, o que é que sucede? Tivemos então a informação que Portugal, mais concretamente através do governo marxista, liderado neste caso pelo PS, PCP, PEV, Partidos Verdes, também o Bloco de Esquerda, que aceitaram 1000, estamos a falar, se não estou erro, de 1000 mais 1000 chamados migrantes, eu considero os invasores. Enquanto que as pessoas estão de férias, estão nas praias, estão neste caso a descansar, onde quer que seja, outras estão obviamente a trabalhar e isto está-lhes a passar totalmente ao lado. Pronto, já deixámos de estar em lumbrando, neste momento já estamos em lume praticamente médio, estamos a falar de 1000 migrantes, que como devem imaginar basta um deles, mas basta somente um deles, para criar vítimas, criar baixas entre a sociedade portuguesa, entre os nossos. Pronto, e é isso que neste momento eu estou, que me levou realmente a fazer aqui um novo vídeo, em nome da minha equipa e de todos os movimentos que basicamente que estão drasticamente preocupados com toda esta situação, que já tem sido já temos vindo realmente a divulgar e a alertar já há bastantes anos. Eu penso que é a altura do português comum chegar-se à frente. E isto já não passa, obviamente, por prescrições, embora elas também sejam úteis dentro, obviamente, das infraestruturas, dentro, digamos assim, das ferramentas democráticas, mas isto já passa por um outro nível. E eu penso que é a altura dos portugueses perceber-se que realmente estão a ser cozidos em lume brando, neste momento já em lume bastante aceso, ok? Isto já está a máquina de, digamos assim, de genocídio dos portugueses, genocídio dos europeus, já está, obviamente, a todo vapor. Em Portugal, felizmente, temos sido poupados. Uh, mas, como devem, já estão a perceber, isto em fase, obviamente, de pré-campanha eleitoral. Os cardiopatas necessitam, de, obviamente, aumentar os seus votos. E daí que o Bloco de Esquerda, o PAN e também, obviamente, todos os partidos do espectro da extrema esquerda estão todos neste momento preocupados em aumentar o número de eleitores, ok? Já não passa, obviamente, por reduzir a idade para poderem votar, como sucedeu realmente com a proposta do PAN, agora passa basicamente de encher Portugal de todo o tipo de estrangeiros, de alojamentos, para obviamente conseguirem obter os seus votos. Isso foi bastante perceptível num dos vídeos que a Sentinela apresentou, e mesmo o Frente Anticomunista apresentou realmente há alguns meses atrás, onde, neste caso, a coordenadora nacional do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, mais as suas ajudantes trotskistas, vieram realmente para a rua à frente da Assembleia da República, juntamente depois com os lacaios do PCP e do PS, e acho que até não sei se foi do PSD, não vou estar aqui a enganar, mas vieram realmente para fora para tentar ter um contacto direto com os paquistaneses, os nepaleses, toda aquela gente que frequenta de uma forma bastante vivamente e muito corrosivamente toda a área, digamos assim, Martim Moniz, restauradores, a moraria, toda a zona velha, velha no bom sentido, não de forma pejorativa, mas toda a zona histórica, a zona que basicamente representa também a nossa luta e conquista e vitória sobre realmente os dominadores, os ocupantes, dos senhores muçulmanos. Okay? É bastante essencial que as pessoas comecem a abrir os olhos e percebam que isto já não se trata de extremas-direitas, já não se trata de direita, já não se trata de fascismo ou conservadorismo ou o que seja.
Isto trata-se mesmo de uma questão de sobrevivência, seja da esquerda, seja de centro, sejam as pessoas que sejam políticas, é a altura realmente da gente começar a abrir os olhos e perceber que estamos a ser lixados. Não são nós, mas também e sobretudo as próximas gerações. Já é perceptível, já é totalmente visível, sobretudo nas escolas, onde ainda se concentra grande parte das comunidades estudantis, de jovens, de nómadas, se é que me faço entender, que basicamente já estão a ocupar as escolas. Eu vivo no Seixal, não é segredo nenhum, não tenho nada a esconder, de estar a dar a cara, e sei perfeitamente, por exemplo, a escola secundária da Amora, que é uma escola que está basicamente dominada, e estamos a falar de 90%, sem exagero, porque eu já passei algumas vezes durante os intervalos e percebi que realmente através da comunidade estudantil que era essencial, aquilo estava dominado, já não havia sequer meias partes, já não havia 50%, 50%. Estamos a falar mesmo de mais de 90% da comunidade estudantil é jovem, ou seja, subentenda-se, estou a usar a linguagem jornalística dos mídia dominantes, os chamados mainstream, onde estamos a falar basicamente de descendentes africanos, ok? Pronto, basicamente o que é que está a acontecer? Geringonça, há poucos meses atrás, e isto não consigo obviamente avançar com nomes, porque estas coisas obviamente são abafadas, sobretudo quando os portugueses estão ocupados, são distraídos, seja pelo futebol, seja pelas férias, seja por outras crises, como foi o caso da questão dos camionistas, por vistos, e finalmente acabou realmente por se resolver a bem de todos os portugueses. António Costa, mais uma vez, como a sua natureza dita e como já nos brindou, mesmo dentro do seio do Partido Socialista, ele está-nos a trair pelas costas. Embora, obviamente, isto não seja inédito, muitos dos políticos portugueses já o fizeram e têm usado isso. Os 3 Fs continuam em vigor, apesar do Estado Novo já realmente ter findado, ainda continuamos realmente sobre um domínio, ou pelo menos estratégias políticas de controle populacional e, obviamente, de domínio sobre todas as decisões que são efetuadas em nome da nação, sem, obviamente, haver qualquer tipo de referência, ou haver qualquer tipo de apelo, ou mesmo de audição à população. Portugal está a ser invadido. Isto é ponto assente, ok? Seixal sempre foi uma zona crítica. Almada também. O Barreiro já basicamente basta só passar da dia e vê-se perfeitamente que houve uma substituição, nomeadamente da comunidade que se encontra nas ruas. Ok? Já não é seguro. Eu posso dizer-vos que aqui na zona de Seixal cheguei a ouvir tiros, não faço a mínima ideia. Tenho aqui famílias ciganas, os africanos são cada vez mais, inclusive tenho aqui uma família de africanos mesmo aqui ao lado. As situações, eu podia-vos falar a nível particular, aquelas que eu tenho testemunhado são mais que muitas, desde epá, situações que basicamente passam por por toda a margem, digamos assim, do civismo, da lógica, da racionalidade e de bom senso. Digamos assim, das pessoas civilizadas ocidentais como nós, ok? E nós sabemos que isto não se trata, obviamente, de discriminação, nós somos o que somos, temos que dizer aquilo que somos, não podemos andar aqui com floreações, com decorações, com adornos, quando as coisas realmente são gritantes, ok? Esta é a nossa casa, é isso que vocês têm que perceber, esta é a nossa casa, este é o nosso lar, não é pelo facto de estarmos a abrir as fronteiras que vocês pensam que não vos vai entrar pela casa dentro, vai-vos entrar pela casa dentro, é apenas uma questão de tempo. Se não forem vossos filhos que trazem realmente namorados ou namoradas africanos ou o que seja, peço desculpa, tive uma chamada. Será obviamente os vários atos de violência que já têm sido registados um pouco por todo o país, sobretudo nas zonas urbanas. Já não é uma situação exclusiva das zonas urbanas. Castelo Branco, Bragança, há várias cidades no interior que estão a ser secretamente, e lá está, sobre realmente a mãozinha traidora, escariotes de vários políticos, de vários espectros partidários, seja do PSD, seja do Partido Comunista, seja do PS, seja que for do próprio CDS, mas sobretudo a nível de autarquias acaba realmente por se dominar mais pelo PS, pelo PCP e pelo PSD. Tem sido mais do que exemplos, casos que realmente se têm tido vindo a detectar, sobretudo pelos próprios locais. Os nossos cidadãos, os nossos compatriotas têm vindo realmente a denunciar as N situações que eles próprios vão encarando na sua própria realidade cotidiana e basicamente Portugal está a ser totalmente desfigurado, estamos a ser substituídos. Aquilo que estava a acontecer nos outros países está a acontecer cá. Esta gente anda toda a mando dos mesmos sempre, dos meninos eleitos, dos meninos dos aventais,
dos grupinhos elitistas dos Bilderberg, ok, esta corrida está a ser toda comandada, e aqueles realmente que não perfilam, que não estejam integrados, não estejam a pagar cotas, ou tenham pago joias para entrar nas lojas, ou nos clubezinhos, estão a fazer o mesmo papel, eles acabam por ter o mesmo tipo de comportamento, de atitude antipatriota, anti-portuguesa, contra o próprio povo português. Epá, é preciso estar alerta, e não é só preciso estar alerta, é preciso a gente sair para a rua, porque é assim, neste momento nós ainda somos a maioria, nós ainda temos condições de reverter todo o processo de substituição demográfica, e se é a altura para podermos realmente de assegurar a existência, o futuro, a liberdade, a prosperidade dos nossos filhos, a segurança, a própria existência deles, é agora, não vai ser quando eles forem minoria, porque isso já está a acontecer em França, isso já está a acontecer em Inglaterra, isso já está a acontecer na Suécia, isso já está a acontecer na Alemanha e por aí adiante, ok? Isto não é nenhuma uma historieta, isto não é nenhuma teoria de conspiração, isto está a acontecer, e a prova disso é aquilo que os poucos mídias que ainda conseguem, digamos assim, que no meio daquilo tudo há um jornalista que acaba de ter um bocadinho de consciência e acaba de ser livre no seu pensamento e consegue realmente redigir as palavras de alerta, aquelas que realmente são essenciais para que se vingue o jornalismo, como o seu próprio conceito assim o dita. Esses poucos parcos e excelentes e honoráveis jornalistas têm vindo realmente a apresentar, ok? Embora obviamente façam de uma forma distorcida, porque obviamente eles estão sob o jugo dos editores, dos redatores, dos diretores, e eles não querem que seja demasiado explícito aos portugueses, percebam a natureza, a nacionalidade, a etnia dessa gente, a religião dessa gente, ok? Agora, vocês percebam que grande número de violações, de assaltos, de violações que têm vindo realmente a ocorrer um pouco por todo o país, como já está acontecendo na Espanha, onde há zonas como a Catalunha que estão basicamente a ser totalmente dominadas. Isto está a acontecer a um ritmo cada vez mais galopante. E eles estão a fazer isso enquanto vocês estão distraídos, enquanto vocês estão a pensar nas vossas férias, quando estão realmente em zonas remotas onde nem sequer têm acesso à internet, ou pouco tempo têm disponível para dar realmente tempo a isso. Vocês abram os olhos, é a altura da gente começar realmente a se mexer, a ir para as ruas, é preciso convocar todos os nossos familiares, todos os nossos amigos, todos os nossos colegas de trabalho, militares, vocês, sejam os veteranos, sejam os que estejam ativos, cheguem-se à frente, passem a palavra, partilhem este vídeo, é a altura da gente se revoltar, é a altura de fazer alguma coisa pelos nossos filhos, ok? Porque se não fizermos agora, mais ninguém vai fazer. E sobretudo às mulheres, acabem com esse sentimentalismo estúpido, traiçoeiro, traidor, que vocês estão sempre a nutrir por qualquer desgraçado que vos passe pela frente. É a altura de vocês serem as Marias das Fontes, é a altura de vocês serem as Joanas de Arcos e avançarem para a frente. Ok? Vocês têm que pôr os pés à frente, porque assim, não se esqueçam que os primeiros aqui não vão ser só os homens, vão ser as mulheres, vão ser os homossexuais, vão ser as nossas crianças. E isto já não se trata de uma questão ideológica, isto trata-se mesmo de uma questão de sobrevivência. E enquanto sociedade, enquanto povo, enquanto grande família portuguesa, é a altura de nós pormos realmente as diferenças de lado e avançarmos. Isto está muito complicado. Eu senti isso porque vi uma zona, basicamente se percebe a realidade. Eu já mostrei, inclusive fiz uma viagem há uns meses atrás, depois daquela situação que ocorreu entre a PSP do Seixal em relação realmente aos ocupantes do bairro da Jamaica, que neste momento já estão espalhados um pouco por todo o concelho, ou mesmo o distrito de Setúbal. Eles conseguiram casas grátis, quase garantidamente, estão todos a ser espalhados. É a altura da gente somente mexer. A gente já percebeu pelas reações que realmente toda aquela gente tem um ódio, está um ódio subjacente estamos basicamente sentados em cima de um barril de pólvora, aquela gente odeia-nos morte, e aquela é uma situação geracional, é uma questão, como é que dizer, é que acaba por ser genética. O ódio que eles têm contra nós é algo que é tangível, mas é uma coisa totalmente desmesurada. As proporções ganham. E eu posso-vos dizer que depois realmente das notícias sobre o que realmente ocorreu no bairro da Jamaica, houve realmente comunicação junto da imprensa angolana, e vocês nem sequer imaginam, a maior parte nem tem noção realmente das ameaças de morte assumidas por os utilizadores angolanos das redes sociais, em como realmente iriam perseguir, iriam apanhar e iriam matar realmente por isso. Isso vai acontecer. Houve, eu penso que até a comunicação da parte da chamada Ministra da Justiça, e peço desculpa, eu não consigo realmente falar em Ministra da Justiça atualmente e me rir um pouco, mas houve até, digamos assim, um eco da parte dessa senhora, junto realmente àquilo que estava a acontecer junto com a comunidade imigrante portuguesa em Angola e noutros países lusófonos, das antigas províncias ultramarinas. Ok, os portugueses foram perseguidos. Eu, em outras versões da Sentinela, realmente publiquei vários print screens, pus realmente cópia de imagens, onde nos comentários eles ameaçaram. Eu pus as notícias, inclusive da imprensa angolana, onde realmente eles
publicavam, efetivamente, declaravam realmente o que teria acontecido com alguns portugueses. Provavelmente a situação agora está um pouquinho mais atenuada, embora, obviamente, os portugueses e os restantes europeus são sempre vistos como uma forma de, não só de ódio, por ódio racial, ok? Que não pode ser comparado com o chamado racismo branco que tanto as elites, os meios de comunicação social, toda essa matralha toda, tentado realmente a dominar todos os aspectos, todas as vertentes, todos os serviços que são puxados à sociedade, basicamente estamos a controlar e a censurar, a limitar a nossa capacidade e liberdade de expressão e direito que nós temos. Mas houve realmente repercussões em Angola, houve repercussões nos nossos países. A África do Sul tem-se conta, isto é um apelo ao meu camarada Nelson Silva. Eu estou sempre a pensar nisso, pá. Eu gostava realmente de ver aqui uma solução para conseguirmos realmente trazer todos os boeiros africanos, sobretudo os portugueses, as famílias todas, sejam eles descendentes, sejam ainda diretos, que possam realmente ainda estar em África do Sul e que não tenham meios ou que não se tenham percebido da realidade que eles estão basicamente já neste momento a ser alvo e que vai piorar cada vez mais. Basicamente os brancos estão em minoria a nível da população mundial, estão a ser alvo de genocídio, e isto, meus amigos, não é só por mérito das elites, da judiaria, da maçonaria, dos bilderbergs, são os próprios políticos portugueses de sangue português que estão a fazer isso. Eles estão todos basicamente a compactuar, estão a seguir todo o mesmo tipo de estratégia, seja nas câmaras de Vila de Rei, seja em Bragança, seja em Castelo Branco, seja em Leiria, seja em Albufeira e Faro. Todas estas zonas, Lisboa então nem se fala, Setúbal então não se fala. Nós estamos a ser invadidos, ok? Isto é um facto já adquirido. O próprio governo ou o desgoverno das geringonças está a fazê-lo, e, meus amigos, os culpados não são só eles. Os culpados somos nós que não os tiramos lá e não pegamos realmente nos penduras das praças públicas e não fazemos aquilo que os nossos antepassados faziam, que era basicamente pendurá-los, para que sirva de exemplo para os próximos que pensem em ter realmente ideias como aquelas que basicamente estão a pôr em prática, ok? Todos eles estão a seguir a mesma narrativa, estando a ser pagos ou não por Jorge Soros, sejam a ser persuadidos, pressionados por Bruxelas, pela União Europeia, pela ONU, pela NATO, pelos Estados Unidos, ou o que seja. A verdade é mesmo esta, meus amigos. A última palavra é nossa, e enquanto vocês estiverem calados, estiverem realmente acomodados e resmungar atrás dos computadores, atrás dos telemóveis, dos tablets ou o que seja, assim não vamos a lado nenhum. E assim os nossos filhos é que vão pagar. Tenham atenção a isso. Vão ser os nossos filhos, vão ser os nossos netos. Às 11 já estamos a ser a minoria e ninguém está a perceber-se isso, ok? Enquanto que nós estamos a andar nos carros, a gente vê na rua, a gente vê nos transportes, e já vemos também nas estradas, vemos que é realmente quem está a conduzir, e cada vez que eles têm melhores condições, a ação afirmativa, as cotas raciais estão a permitir que venha a acontecer aquilo que já está a acontecer na África do Sul, ok? Que eles possam realmente ter maiores acessos no nível da aprendizagem, sobretudo no ensino superior, e que possam tratar-vos a vocês como o gado que os judeus querem que a gente seja, que sejam realmente subjugados, basicamente contidos numa posição que lhes permite a ele poder dar cabo desta porcaria toda, transformar todas as sociedades, todos os povos, todas as nações brancas, europeias, antigas guerreiras, possam realmente se transformarem em povos mestiços, supostamente mais com o IQ, com o nível de inteligência mais inferior, mais dóceis, mais fáceis de conseguir realmente iludir com as várias distrações, seja o álcool, seja a droga, seja as mulheres, seja o sexo, seja obviamente o consumismo. E tudo aquilo que basicamente é inerente, é característico realmente à maior parte dessas comunidades, sem ofensa, porque há sempre exceções, mas a verdade é esta, e vocês sabem perfeitamente aquilo que todos nós somos, e basta olhar para o continente africano para perceber realmente tudo aquilo que eles têm estado a fazer por eles próprios e uns aos outros. E aqui não há dúvidas, se é a altura da gente realmente começar a tentar resolver isto e tentar reparar aquilo que ainda pode ser reparado. E agora já não é só com o Pacto, pá. A gente tem que tirar o António Costa, a gente tem que tirar toda aquela metralha socratina do PS. Não podemos colocar sequer a Associação Cristas, nem sequer o Rui Rio, que é obviamente é um feudo, é um subjugado realmente do Bilderberg. Ele veio de braços dados com o António Costa a sair da última reunião do Bilderberg, e não é a primeira reunião que ele realmente acede. Meus amigos, isto tem que se virar mesmo para a direita nacionalista, tem que se virar mesmo para o nacionalismo étnico. Nós temos realmente que salvaguardar a segurança, a existência, a liberdade, sobretudo a liberdade de todos e de todas as portuguesas, das nossas crianças, dos nossos idosos, de todos os nossos queridos, todos aqueles que são defendidos, os nossos deficientes. Têm que parar de fazer abortos. Vocês têm que deixar de abortar, de matar os próprios filhos, pá. Têm que deixar de ser egoístas e comodistas e conformados. Temos que parar de ser assim. Nós temos realmente que assegurar a existência do nosso povo. E isto só começa quando vocês também começarem a se revolucionar, a criar a revolução dentro de vocês, na vossa mentalidade. Vocês parem de olhar para o vosso umbigo. Têm que olhar realmente pela vossa existência, porque não há coisa mais linda, não há coisa mais maravilhosa do que ter um filho.
não há coisa mais linda de poder agarrar a qualquer altura os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, todas estas crianças que vão ser os nossos adultos portugueses, vão ser eles que vão realmente comandar esta nação, e a gente tem que deixar-lhes uma herança sólida, uma herança segura, uma herança sem risco, sem qualquer tipo de problemas, algo que possa realmente pôr em causa hum, a sua própria liberdade, a sua própria integridade física, a sua própria sobrevivência e até a vida, ok? Porque não se esqueçam, o povo português é lindo. O povo português é o mais lindo. Nós vivemos num cantinho que é o mais bonito de Portugal. Desculpem, de toda a Europa. Nós somos privilegiados por ter tudo. Temos a serra, temos a neve, temos o campo, temos os mares, temos os oceanos, temos os rios. Nós somos mais privilegiados e, sobretudo, os emigrantes, os nossos que realmente se arriscam a ir lá para fora e realmente deixam tudo para trás, sabem perfeitamente o que deixaram para trás, o valor, e aí nós não estamos a dar valor e só damos mais valor, a maior parte de nós, quando realmente já não o temos. E a altura de a gente começar realmente a abrir os olhos, como eu dizia sempre, a tirar, tirar a cabeça do rabo e começar a ver as coisas como elas são. Nós temos de dar valor àquilo que temos. Ok? E deixar de financiar, de passar férias em países estrangeiros, parar de gastar dinheiro em estabelecimentos comerciais que não sejam os nossos. Nós temos que nos ajudar, nós somos a grande família, nós somos portugueses, deixaram-nos uma herança e nós temos que realmente defender, e cada vez mais existe a necessidade de voltarmos a pegar às armas. Ok, já que a via democrática, por vistos, não resolve nada, não está a resolver, isto já não há ninguém que se levante para fazer referendos, os partidos políticos estão todos subjugados, são tão comprados ou estão realmente comprometidos com as elites, os grupos secretos, e com interesses económicos empresariais, sejam portugueses ou multinacionais, estrangeiros, o que seja, eles estão basicamente todos comprados. A China está a avançar. A China está a avançar por tudo por ali, não só. Um, Agora querem deixar vir os judeus para cá, receber mais uns quantos milhares. Provavelmente a maior parte deles serão sarracenos, ou seja, serão os judeus africanos, subsaarianos ou o que quer que seja. Nós estamos a ser literalmente invadidos. O CDS está a colaborar, o PST é uma fachada, somos como partido de esquerda, está associado à maçonaria, aos Bilderbergs. Epá, já não há nada que nos esconda. Epá, as coisas estão à vossa frente, estão a ser todas elas expostas. Temos, obviamente, aqui alguns jornalistas, e não vou estar a dizer nomes porque hoje poderão realmente ser idóneos e íntegros, amanhã poderão não ser, e nós já deparamos muito com muitos exemplos disso. O antigo o bastonário da Ordem dos Advogados foi um deles. Ele lutou por várias situações para por se vender aos princípios contra aquilo que ele basicamente estava a condenar publicamente, e vendeu-se por uns quantos milhares de euros. A todos vocês que trabalham, a todos vocês que estão reformados, a todos vocês que são militares, polícias, todos vocês que sejam estudantes, vocês, crianças, todos os adolescentes, todas as pessoas, pá, é a altura de afastar as diferenças. Existe mais o que nos une do que aquilo que nos separa, aquilo que nos distingue, aquilo que realmente existe como diferenças. Não somos assim tão diferentes quanto isso. Infelizmente existe ainda uma heterogeneidade, e faz com que alguns, como eu, deem a cara e realmente tentem alertar todos os restantes. Não queiram ser um rebanho. Vocês não querem ir na direção do matador, porque é isso que neste momento está a acontecer, ok? E quem está a fazer isso são os vendilhões de sempre, são sempre os partidos políticos, os partidos chamados monocratas pós Abril, e até muitos imperialistas, antigos fascistas ou salazaristas, são todos eles apologistas, somente da chamada nova particularidade do império multirracial. Epá, isso é tudo para acabar. Isso não há qualquer direito de subjugar ou de se aproveitar de outros povos. Da mesma forma, também não nos cabe a nós ter a responsabilidade de estar depois a resgatá-los, a acolhê-los, a importá-los e a permitir realmente que eles se misturem com os nossos descendentes e que destruam toda a nossa linha, todo o nosso sangue, toda a nossa herança genética, racial. E é mesmo assim, nós estamos a falar de raças, estamos a falar, obviamente, de povos, estamos a falar da ADN, e se há algo que ainda nos faz distinguir e que nos faz sobressair, ou até não, em relação aos outros povos, é mesmo pela nossa diferença, é pela nossa unicidade, a unicidade é o facto de sermos o que somos, é o nosso ADN, somos únicos para o bem e para o mal, mas agora é a altura de a gente juntar o bem e o mal e unir forças, ok, contra aquilo que neste momento já está a acontecer. Vocês não têm noção o que é que é mil migrantes espalhados pelo interior do país, em aldeias, em pequenas vilas, onde poderão ter um pouco mais de 3 mil pessoas, às vezes nem isso,
A aldeias então está fora a questão. É assim, a substituição, digamos assim, demográfica que pode haver no interior tem que ser feita por portugueses. Isso é outra história, é outra situação. Há soluções, eles simplesmente não as querem pegar. E vocês sabem disso, ok? Benefícios a favor realmente da natalidade, do aumento exponencial da natalidade por parte dos cidadãos portugueses. Isto está acontecendo na Hungria, isso não está a ser feito cá, eles não querem saber de cá. O abono é uma miséria, eles podem realmente estar a dar os manuais escolares, etc. Mas isso não é o suficiente para conseguir realmente permitir que as nossas famílias, os nossos descendentes possam realmente ter algum nível de vida, ok? É preciso trabalharmos todos, afastar as nossas diferenças, as diferenças de classes, as diferenças de regionais, inclusive, ou mesmo de sexo, ou o que seja. Sobretudo, dirijo-me aos homossexuais, aos LGBTs, e vocês percebam se estão a ser traídos por aqueles que supostamente deveriam estar a apoiar. É que não é preciso ser um inteligente, é preciso ter dois dedos de testa para perceber que ao mesmo tempo que vos estão a apoiar, supostamente ou falsamente, de forma falaciosa, eles também estão a apoiar a importação de muçulmanos e islâmicos. Basta olhar para as mulheres que têm realmente os véus islâmicos, que foram realmente, que andaram agora a ser traficadas no barco espanhol da ONG, o barco Open Arms, ok? Vocês viram os véus islâmicos e sabem perfeitamente o que é que eles veem, qual é a linha de pensamento, o que é que os move e o que é que eles pensam em relação a vocês. Vocês têm que se unir à sociedade heterossexual. É que não há qualquer dúvida. Vocês vão ser os primeiros. Não se esqueçam, vocês não sabem voar, ok? Vocês não sabem voar e ninguém consegue resistir a pedradas. Vocês vão ser os primeiros, vocês, as crianças, as mulheres vão ser os primeiros depois de derrubar a primeira resistência, a primeira linha de resistência vão ser sempre os homens e as mulheres, obviamente, mais capazes, mas vocês vão sair logo a seguir. Vocês sabem disso e por isso parem de apoiar, de votar em partidos como o Bloco de Esquerda, como o PAN, como o PS, como o PCP, como até o próprio PSD e a CDS, ok? Tudo isso é oposição controlada, nomeadamente os partidos de centro-direita, que agora já nem se disfarçam, já se assumem realmente como esquerda. Neste momento só temos uma solução e a solução passa pela nossa matriz genética, por aquilo que mais nos une. E o que é? A nossa nacionalidade, o nosso sangue, ok? É aquilo que nos faz diferentes, distintos de todos os restantes povos, ok? Nós somos portugueses, somos herdeiros de Dom Afonso Henriques e toda a linhagem de reis, ou quase toda, exceto os Filipes, e alguns mestiços, maçons. Agora, tudo o resto, nós temos uma grande herança e que temos que defender. Sejam vocês bissexuais, sejam homossexuais, é pá, ponham essas diferenças, não é isso que está em causa. Vocês sabem, vocês sabem o que vem aí. E é preciso unir. O resto das diferenças a gente depois tenta lidar de forma harmoniosa, de maneira que toda a gente se sinta bem e esteja livre. Agora o que é preciso realmente é unirmos em prol de uma única causa. É a nossa própria sobrevivência e daqueles que vêm a seguir nós. Ok? Bem-ajam, não desistam de lutar. Eu peço-vos, por favor, assim que houver uma chamada para a rua, para as petições, para os manifestos, para as urnas, vocês atendam um pedido e façam o vosso melhor, como se fosse o vosso último dia na Terra. Assim exijo de vocês, assim exijo de mim próprio. Um bem-aja e Portugal sempre.